Olá, eu sou a professora Ana Carolina, eu sou psicóloga e faço parte do quadro de professores do curso de Psicologia da FAP. Eu tenho doutorado e pós-doutorado em Ciências da Saúde, na UEM, e também trabalho com a psicologia social, onde requer uma compreensão das relações interpessoais e por isso que a gente perpassa pela discussão da gestão das emoções. É um grande privilégio, estou lisonjeada de estar aqui com vocês hoje discutindo essa temática. Infelizmente, não é do modo presencial, mas oportunidades não faltarão. Discutir de gestão emocional, ele requer levantar diversos tópicos, até porque hoje a demanda tem crescido cada vez mais em todos os contextos, falar da gestão das emoções. Então, uma pessoa com desenvolvimento saudável, para garantir um mundo saudável, requer discutir relações saudáveis e gestão das emoções. Então, assim, tanto no contexto escolar, tanto no contexto do trabalho, tanto no contexto familiar, hoje cada vez mais tem se discutido gestão das emoções. Nós temos experiências de colégios mesmo que já estão implantando na grade curricular a questão da gestão das emoções, preparando os professores para lidar com isso, porque a gestão das emoções acabam sendo uma habilidade, uma competência. Isso pode ser aprendido, como nós vamos destacar aí no curso. Então, eu fiz um slide para levantar alguns tópicos que eu acho que tem bem a ver com a vivência de vocês. E eu achei interessantíssimo discutir gestão das emoções e uma vivência das missões. Então, eu levantei algumas coisas que eu acho importante das experiências que vocês terão e quão importante vai ser a gestão das emoções aí para o sucesso dessas missões. Lógico que teremos que aprofundar, né, muito mais essa discussão, mas o importante é levantar a discussão, né, para essa questão da reflexão, já é um ponto inicial. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, onde eu fiz alguns levantamentos de tópicos. Sobre essa maneira mesmo, né, que é ser eficaz, eficiente com as próprias emoções. Né? Isso é a gestão das emoções. E por isso, nós temos que discutir da inteligência emocional, porque a gestão emocional é um dos pilares da inteligência emocional. E o grande autor que fala disso é o Daniel Goleman. Olha que interessante. Ele chega a falar que o quociente intelectual, aquela pessoa inteligente no sentido técnico, né, no sentido de organização cognitiva, ela representa apenas 20% das aptidões necessárias para se tornar uma pessoa bem-sucedida. Então, sabe aquele teu coleguinha lá do fundamental, do segundo grau, que tirava só 10 em matemática, em português, em tudo, sabia tudo? Tem uma pesquisa que essas pessoas, né, que têm um histórico escolar com um desempenho muito bom de notas, inclusive as primeiras colocações de grandes concursos concorridos, fizeram depois um acompanhamento, e essas pessoas, não são essas pessoas que estão nas lideranças, não são essas pessoas que são consideradas de sucesso, até porque isso representa 20%, né? 80%, né, da questão de ser bem-sucedido requer habilidades relacionadas a quociente emocional. Eu acho uma porcentagem grande, isso é uma pesquisa, é reconhecido, então dá para ver o peso que se tem essa questão do quociente emocional no sucesso e na garantia da saúde mental. Então, assim, saber reconhecer e gerenciar essas emoções são fatores essenciais para a verdadeira realização, né, de todos os nossos objetivos. E isso também serve para quem está imerso nas missões, porque será muito necessário saber lidar com as próprias e com as emoções dos outros, ainda mais num contexto totalmente diferenciado. Então, assim, quando a gente fala de gestão das emoções, tem uma discussão bem interessante sobre tomada de decisões e responsabilidade. Isso é um tema que dá muito o que falar. Até porque a gente tem que resgatar correntes filosóficas e fundamentos de princípios teóricos para falar como é importante a gestão das emoções na intervenção das tomadas de decisões. Né? A gente fala que ela impacta de uma maneira muito grande, né? E, inclusive, depois, o senso da responsabilidade que eu tenho por essa decisão. Né?
E a primeira coisa que a gente fala é que nós, seres humanos, temos uma coisa que é exclusiva a nós. Exclusiva a nós. E que a gente talvez não tenha usado com tanta frequência como deveria, que é o poder de reflexão. Né? Então, nós podemos pensar e ter a liberdade de decidir, diferente dos animais, que acabam, né, indo pelo impulso, indo pelo instinto, né? Ele não vai pensar, eu vou fazer, faço isso ou faço aquilo. Né? Então, esse poder de reflexão é único. Então, o que a gente fala? A gestão das emoções, ela começa primeiro com a utilização frequente do poder de reflexão. Né? Então, assim, a gente discute muito o poder do equilíbrio. Né? E aí a reflexão te leva a um estado de equilíbrio das emoções, que querendo ou não, está ligado à temperança, né? Então, tem uma discussão interessante bíblica sobre isso. E esse poder do raciocínio é que vai nos levar a decisões coerentes. Né? Agir, decidir em uma grande emoção, ela acaba sendo perigosa. Por quê? Porque as emoções, ela causa estados, pode-se dizer, inadequados de emoções. Então, a gente fala assim, um estado de intensa decepção, intensa depressão, intensa tristeza, tudo isso tem uma mobilização das emoções. Então, eu tenho que gerir isso para tomar decisões. Né? Então, o momento, a maneira que a minha emoção está, ela é essencial e ela influencia a tomada de decisão. E a tomada de decisão, a liberdade, inclusive, para a tomada de decisão, é uma coisa lá que Sartre, que Heidegger, que Husserl já falam. Né? Quão importante é isso? Né? Porque vamos pensar, o que a gente tem hoje é resultado de uma escolha que eu fiz ontem. Né? A gente sempre fala, e o que eu faço hoje criará ou impossibilitará novas oportunidades. Então, o poder da escolha é o que constrói a nossa própria história. Então, a dica é usar o poder da reflexão para tomar decisões. Né? E que nessa hora da decisão, as emoções estejam no nível de equilíbrio. Né? Isso a gente consegue discutir muito mais. O Fabrício, que é um dos autores que a gente estuda, fala que toda escolha depende, inclusive, da capacidade de suportar perdas. E a emoção e equilíbrio fazem com que a gente consiga elaborar tudo isso. Né? Porque assim, a gente fala, eu imagino vocês, né, escolhendo ir para a missão. Então, você tem que saber vivenciar a alegria dessa escolha, mas também elaborar os lutos por aquilo que você está deixando, inclusive deixando de escolher e vai estar deixando de fazer. Então, é um processo de uma organização emocional gigantesca, porque senão desestabiliza, né, e mobiliza outros tipos de emoções que, de repente, vai interferir nas suas próximas decisões. Sartre é um autor que fala bastante disso. A gente estuda muito ele numa abordagem da psicologia, que é a fenomenologia existencial. Porque Sartre ele fala muito disso, né? Ele questiona a existência humana. Então, ele fala assim que o indivíduo não pode, às vezes, escolher as limitações da sua existência. Né? Aí os alunos, às vezes, falam para mim, prof, mas eu não escolhi estar aqui no internato, isso não foi uma escolha minha. Mas essa questão da escolha, Sartre fala que a gente tem que ter entendimento disso, não é a liberdade de escolha de obter, é a escolha em determinar-se. Né? Então, tá bem, eu não posso escolher todas as limitações da minha existência, mas eu posso escolher os modos de confronto com essas limitações. Ele sempre fala, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Né? É a decisão com que eu faço, com que eu sinto, inclusive, a responsabilidade nos meus sentimentos. O que eu vou fazer com esses meus sentimentos? Né? Então, o grande segredo de tudo isso, né, inclusive, para ter as escolhas adequadas, para ter a gestão das emoções, e Viktor Frankl, Heidegger fala muito bem, é ter um sentido. E eu acho que isso encaixa muito bem aqui quando a gente fala ser um missionário. Né? Então, ele requer algo muito mais do que simplesmente essa decisão aí que eu tive, né, que vocês estão tendo, de ter uma experiência diferenciada, enriquecedora, alguns colocam como aventura. É muito mais que isso. A gente tem que entender qual é o sentido disso, porque a partir do momento
que eu escolho o sentido, isso tem um significado e as minhas decisões serão muito mais coerentes, muito mais saudáveis. Então, decisões saudáveis está diretamente relacionado com sentido e significado. Então, isso é uma discussão que vocês têm que aprofundar, e eu percebi que vocês estão sendo capacitados para isso, né? Para ter essa decisão e essa busca de sentido. Então, assim, tem que se discutir sobre o sentido de ser missionário, sem dúvida alguma, né? Como eu falei, Heidegger fala muito disso, Viktor Frankl fala muito disso, né? A vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas sim pela falta de significado e propósito, né? Muitas vezes, ele inclusive fala, é uma situação externa excepcionalmente difícil, desafiadora, que confere ao homem a oportunidade de crescer espiritualmente para além de si mesmo, né? Então, a gente vem assim, engajando a responsabilidade da escolha, tendo sempre um sentido e um significado, né? E Martin Seligman fala muito disso também, né? Ele complementa isso com a psicologia positiva, que é uma abordagem bem contemporânea. Ela foi imposta mesmo pelo Martin Seligman em 1992, ela acaba usando as teorias de outros autores aí, mas e fala que toda essa questão de decidir, de ter sentido, isso influencia, inclusive, nas possibilidades de ser, né? Que todo mundo tem várias possibilidades de ser. E isso resgata o potencial humano. Então, um dos interesses da psicologia positiva, que eu acho que cabe muito bem na demanda dos missionários, é essa questão do sentido e do potencial humano, de valorizar esse potencial. Então, Martin Seligman, ele fala muito, as áreas de interesse de estudo dele foram a resiliência, motivação, otimismo, gratidão, altruísmo, enfim, toda essa questão de controle, mas ele lida também com o controle das emoções, no sentido de lidar com as frustrações, né? E para eu ter um potencial, eu tenho sim que elaborar aquilo que eu não escolhi, elaborar as minhas frustrações, inclusive as frustrações são saudáveis. Tem autores, a Melanie Klein, que fala assim, que a gente tem que ser suficientemente boa, né? Enquanto a gente tem que frustrar nossos filhos, nós temos que frustrar, porque essa perpassar, elaborar frustrações nos faz mais saudáveis, né? Então eu tenho falado aí para vocês, vamos resgatar, porque tem uma linha muito, muito tênue de raciocínio. A gente está falando da gestão das emoções, quanto é importante para o desenvolvimento saudável do ser humano. E aí, quando o ser humano ele está saudável, lógico que as relações que ele estabelece são muito mais propensas a ser saudáveis, né? Então, assim, tudo isso depois é para vocês estabelecerem isso numa relação com o outro, que é um dos focos mais importantes de ser missionário, né? Então, assim, nós estamos falando da gestão das emoções, da responsabilidade de escolha, da liberdade, de dar um sentido a tudo isso, né? A gente tem todo um embasamento teórico e autores que falam sobre isso, mas também a importância de saber lidar, né, com os conflitos. E por isso que a gente fala de gestão dos conflitos. E gestão dos conflitos é umas áreas que maior tem que ter o controle das emoções. Então, quando a gente fala em gestão das emoções, a gente tem que falar com lidar com a diferença, que daí eu resgatei muito, fiquei imaginando, né, o desafio que é para vocês lidar com uma cultura diferente, né? A gente tem que resgatar, inclusive, o potencial da empatia, que eu acredito que vocês tenham, por ter feito essa escolha, né? Comunicação. Vale a pena pegar um módulo e falar bastante dessa questão da comunicação, né? A comunicação, a gente fala aqui que os conflitos, grande parte dos conflitos, eles colocam uma porcentagem até grande, e está na questão da comunicação, né? Vocês vão precisar muito disso. E se as emoções não estiverem bem equilibradas, aí não tem nem como falar, né, em gerir conflitos. Não tem, porque a gente precisa da gestão das emoções, assim, para ir lá ter um enfrentamento dos conflitos, e vocês lidarão com vários, né? Então, assim, a cultura diferente, a empatia, a comunicação, a lidar com frustrações, tudo isso faz parte de habilidades e competências que podem ser desenvolvidas nos seres humanos para que eles busquem uma vida mais saudável. Então, esses são os pontos que eu achei mais importante destacar para vocês e que tem tudo a ver, que será muito importante nessa questão das lições. E eu falo que tudo isso que vocês aprendem é um conhecimento, né?
E o conhecimento, para mim, não é aquilo que entra pelos olhos e pelos ouvidos, mas sim o que modifica o jeito de olhar e ouvir o mundo. E o grande objetivo dessa capacitação das missões é exatamente isso, modificar a maneira e adaptar de vocês verem o mundo, uma cultura diferente, de atingir os objetivos. Então, precisa mesmo de uma tomada de decisões importante. Num primeiro momento, é isso, eu só destaquei, inclusive, a gente tem cursos de uma carga horária bem maior para cada tópico desse, eu acho que vale a pena mesmo a gente investir nisso, e eu estou à disposição. É muito bom falar isso com vocês, e sabendo dessa relação aí do sucesso do trabalho, de alcançar o objetivo, de ter uma vida saudável interligada diretamente com a gestão das emoções, já causa um impacto aí da necessidade de se discutir e se desenvolver isso, ok? Então, foi um prazer estar com vocês, estou à disposição para maiores explicações, para a gente aprofundar esse conhecimento, é só destacar mesmo que vocês estão no caminho certo aí para se preparar para esse grande desafio, tá? Espero novos contatos, estou aqui orando e torcendo por vocês. Abraço!